Você sabia que para todo Jacó enganador tem um Labão? E para todo Jacó arrependido no meio do caminho tem um anjo? Pois é. Essa história é contada no livro de Gênesis, do seu capítulo 25, a partir do verso 19. Uma história fantástica, uma história que vem citar a conversão de um homem que é gêmeos do seu irmão. Ele rouba a primogenitura do seu irmão, já começa pelo nascimento, né? Porque no nascimento ele já gruda no seu irmão e vem junto, né? Atado ao calcanhar do seu irmão. Ele vem junto com ele. E na primeira oportunidade que Jacó teve, já com seu caráter muito distorcido, e era de uma família cristã, e estava no meio, né? E ele engana o seu irmão. A primeira oportunidade que ele teve, na fragilidade, na glutonaria, na fome de Esaú, Jacó se aproveita da primogenitura do seu irmão. E ele prepara um guisado, ele já estava ali preparando aquele guisado para ele, o irmão chega faminto, o irmão oferece para ele a sua primogenitura, e o seu mau caratismo fez com que ele tomasse posse da primogenitura do seu irmão. Pois bem, essa história deu muito o que falar ao longo dos anos. Jacó ganha um inimigo, seu irmão se torna seu inimigo. E quando Esaú acorda do mal que ele cometeu contra ele mesmo, ele vai intentar contra a vida de Jacó. E ele entra numa fatídica perseguição contra o seu irmão. Deserto adentro, de mudança em mudança, e levanta a tenda e desfaz a tenda e vai de um lugar para o outro. Assim foi a vida de Jacó, correndo do seu irmão Esaú, saindo da morte, tentando sair da morte, porque Esaú estava irado a ponto de querer matar o seu irmão, porque ele perdeu a sua primogenitura. E quando ele desperta, disso era tarde demais, né? Ele tinha aberto mão do legado, daquilo que era natural, da lei, né? Naquela circunstância. Pois bem, Jacó percorre o caminho e no meio do caminho ele vai encontrar com um Labão da vida e ele vai se apaixonar por Raquel. E se apaixonando por Raquel, ele se depara com um sogro que era tão mau caráter quanto ele, né? Tinha um caráter tão distorcido quanto ele. E para ganhar, né, aquela mulher, e para ter aquela mulher como esposa, ele teve que trabalhar 7 anos e 7 anos mais. Labão foi aí tirando de Jacó, fazendo com que ele pagasse na mesma moeda sem que Labão soubesse, né? E ele se casa, então, finalmente, anos depois, com Raquel. Percorre deserto adentro. Primeiro Labão dá a ele a sua filha Lia, o engana, né, nesse casamento. E depois ele vem tomar posse de Raquel. No meio do caminho, ele vem se atropelando, ele vem se arrebentando e então, finalmente, por pura misericórdia, Deus ele tem um encontro com Jacó no meio do caminho. Jacó correndo junto com a sua família, e ele vai se arrepender daquela situação, já cansado de correr de Esaú. Jacó vai ter um encontro com o anjo. A Bíblia diz que ele tem um encontro com o anjo do Senhor. E quando nós encontramos, né, essa pauta na Bíblia, a gente vai entender que o próprio Deus foi ter com ele. E Jacó é ferido na sua coxa, e ele guerreia com o anjo porque ele estava cansado. No meio do caminho, ele se depara com a presença de Deus e ele guerreia pela sua liberdade. Jacó resolveu entregar o seu cansaço a Deus. Ele resolveu entregar a sua fadiga para Deus. Ele já não aguentava mais correr junto com a sua família. Por misericórdia, no meio desse trajeto da sua cafajestagem, ele ainda é citado nos textos bíblicos como aquele que formou a descendência de Jesus, né? De Jacó vai nascer a linhagem de Judá e ele dá sequência à linhagem de Jesus. Que bem-aventurado. Mas no meio do caminho ele se depara com Deus e Deus vai ter com ele. E Deus fere a sua coxa. E ferindo a sua coxa era a forma de paralisar Jacó, para que Jacó passasse naquele momento a depender de Deus.
a cair na dependência de Deus. Você só precisa cair na dependência de Deus. Todas as vezes que nós entramos na dependência de Deus, automaticamente, Deus não resiste a nós. Deus, então, ele entra. Quando nós decidimos entregar o governo da nossa vida para Deus, Deus, então, ele entra e ele muda as circunstâncias da nossa vida. Muitas das vezes a gente vem na trajetória de vida tentando fazer do nosso jeito, resolver a vida do nosso jeito, tentando dar os nossos passos, dar o nosso jeitinho tradicional, e no meio do caminho a gente vai se encontrar com Labão, no meio do caminho nós vamos ter perseguições, no meio do caminho as batalhas vão ser ferrenhas. E hoje o Senhor está dizendo para você, entrega, confia, para nesse val de Jaboque onde Jacó parou, e entrega essa circunstância para Deus. Diz para Deus que você está cansado, diz para Deus que você não suporta mais, porque no meio do caminho Deus já te entregou tantas coisas maravilhosas como entregou para Jacó, mesmo Jacó estando no erro, mesmo Jacó tendo andado na contramão da vontade de Deus. Jacó, ele vai ter ali a sua vida restituída, e ele consegue no meio daquele val, ele consegue parar e pensar e refletir, e ele tem então um sonhado encontro com o seu irmão. O seu irmão chega até ele e o seu irmão coloca suas armas no chão. O seu irmão coloca toda a sua guerra no chão. E eles vão conseguir se entender. E eles conseguem zerar aquela história. Talvez hoje você precise zerar algo na presença de Deus. E o Senhor está dizendo para você que é para você ter um encontro com Ele no dia de hoje. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Eu não sei qual é a circunstância da tua vida, qual é o problema que você está passando, mas o Senhor diz que se você está cansado, você precisa descansar nele. Entrega para ele essa guerra, entrega para ele essa perseguição, entrega para ele essa batalha, entrega essa batalha financeira, essa batalha no relacionamento, no casamento, na sua vida sentimental, na sua vida íntima. Entrega para o Senhor os propósitos do seu coração. Existe uma guerra espiritual travada no mundo espiritual que nós desconhecemos e travamos ela muitas das vezes com o inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma está furioso, ele se aproveita de circunstância para ter um embate contra a nossa vida. E na nossa vulnerabilidade, nós vamos perdendo no meio do caminho. Não se esqueça que para todo enganador tem um Labão, mas para todo convertido tem um anjo no meio do caminho. O Senhor, ele guerreia pela tua causa. O Senhor, ele modifica a minha e a tua vida. É só confiar nele. Confiar no Senhor faz com que nós venhamos descansar. Faz com que nós venhamos entregar para o Senhor aquilo que para nós é uma fadiga almática, já não aguentamos mais. E quantas pessoas se perdem no meio do caminho, quantas pessoas se afastaram de Cristo, quantas pessoas deram cabo da sua vida. Nesse dia chamado hoje, o Senhor quer que você venha confiar nos propósitos dele. Entrega para o Senhor esse cansaço. Descansa nele. Fala para ele que você não aguenta mais. Briga com esse anjo. Deixa ele romper com a disjuntura da sua coxa para que você venha confiar nele. Para que você venha a ser paralisado. O Senhor, ele quer te paralisar. Como que ele quer te paralisar? Fazendo com que você entregue o governo da sua mão para ele. O governo da sua vida para ele. Entrega para ele. Entrega para ele esse cansaço. Deus, ele é poderoso para mudar o cativeiro da nossa vida, da nossa alma. Deus, ele quer mudar as estruturas da nossa vida. Deus te abençoe poderosamente. Esteja conosco aqui. Estamos em batalha espiritual. Deus te abençoe.